Salve Maria Imaculada! O conteúdo de hoje você vai saber sobre um segredo que foi revelado na aparição de Nossa Senhora de Fátima aos três pastorinhos, e a melhor explicação é a do Papa Bento XVI. Continua aqui para você entender. Uma das coisas mais intrigantes sobre as aparições de Fátima de 1917 é o misterioso terceiro segredo. E uma das pessoas que melhor explicou isso de forma confiável foi o cardeal Joseph Ratzinger, que mais tarde se tornou o Papa Bento XVI. Mas primeiro, para quem não sabe, no dia 13 de julho de 1917, por volta do meio-dia, a Santíssima Virgem Maria confiou 3 segredos a 3 crianças em Fátima, Portugal. 2 das crianças morreram dentro de poucos anos, deixando apenas a irmã Lúcia para falar sobre isso. Os 2 primeiros segredos foram publicados em 1941. Um foi uma visão do inferno, e o outro falava da criação e propagação de algumas devoções marianas, mas o terceiro permaneceu em segredo, com uma história controversa e estranha, até que o Vaticano finalmente o revelou em 2000. E ele certamente é estranho. Tem um anjo com uma espada flamejante clamando por penitência, Maria impedindo o anjo, uma cidade em ruínas cheia de cadáveres, um bispo de branco e outros sendo alvejados por soldados e anjos recolhendo o sangue dos mártires. Mas o que tudo isso significa? O cardeal Ratzinger, que era o cardeal prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, quando o terceiro segredo foi publicado, deu esta interpretação muito convincente. E aqui estão os principais pontos que ele escreveu. A primeira é a penitência. A palavra-chave do terceiro segredo, diz ele, é o chamado do anjo a penitência, penitência, penitência. O arrependimento, é claro, é central para o evangelho cristão. E Ratzinger diz que a própria irmã Lúcia disse a ele que achava que esse era o propósito final de suas visões. A segunda, a ameaça de julgamento. Ele explica que algumas das imagens são remanescentes do livro do Apocalipse e diz que o anjo com a espada provavelmente representa a ameaça de julgamento que desponta sobre o mundo. Ele então acrescenta esta sacada intrigante: a perspectiva de que o mundo possa ser reduzido a cinzas por um mar de fogo não parece mais pura fantasia. O próprio homem, com suas invenções, forjou a espada flamejante. A terceira, o futuro não é inevitável. Ao mostrar a posição de Maria entre o anjo e o mundo, e ao pedir penitência, a visão enfatiza a liberdade humana. O futuro, escreve ele, não está de fato definido de forma imutável, e a imagem que as crianças viram não é de forma alguma uma prévia do filme de um futuro em que nada pode ser mudado. Na verdade, todo o objetivo da visão é trazer a liberdade para a cena e orientar a liberdade em uma direção positiva. O objetivo da visão não é mostrar um filme com um futuro irrevogavelmente determinado. Seu significado é exatamente o oposto. Destina-se a mobilizar as forças de mudança na direção certa. Portanto, Ratzinger não acha que os católicos deveriam olhar para os segredos como previsões, mas sim como avisos. A quarta é a perseguição do século XX. Ele interpreta a cidade em ruínas como a história humana em geral, e ele vê na violência contra o bispo de branco não uma previsão específica da tentativa de assassinato de João Paulo II, mas sim uma representação da perseguição e do sofrimento que a Igreja experimentou no século XX. A quinta, sem revelações apocalípticas. Ainda que eventos individuais sejam descritos, conclui Ratzinger, eles pertencem ao passado. Aqueles que esperavam revelações apocalípticas emocionantes sobre o fim do mundo ou o curso futuro da história estão fadados a se decepcionar. O que resta já era evidente quando iniciamos nossas reflexões sobre o texto do segredo. A exortação à oração como caminho de salvação das almas
e, da mesma forma, o apelo à penitência e à conversão. Em outras palavras, a mensagem de Fátima não é para que as pessoas se preocupem com as previsões, mas que se aproximem de Deus. A sexta, o que significa dizer que o coração imaculado de Maria triunfará. O coração aberto a Deus, Ratzinger explica, é mais forte do que revólveres e armas de todo tipo. O Fiat de Maria, dito do seu coração, mudou a história do mundo, porque trouxe o Salvador ao mundo. Mas, uma vez que o próprio Deus assumiu um coração humano e assim conduziu a liberdade humana para o bem, a liberdade de escolher o mal não tem mais a última palavra. Daquele momento em diante, a palavra que prevalece é esta: no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Como diz em João, capítulo 16, versículo 33. A mensagem de Fátima convida-nos a confiar nesta promessa. Bom, irmãos, podemos perceber que o tempo de se converter é hoje. Este foi mais um conteúdo para você aqui no canal Católicos na Web. Se não quer perder os próximos vídeos, não esqueça de se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, dá um like e compartilha para ajudar a chegar a mais pessoas. Até mais, pessoal!